A história da conquista e da expansão do Império Romano é marcada por inúmeros episódios de conflitos fronteiriços, sendo uma das principais regiões os limites do Reno e do Danúbio. Uma das campanhas mais notórias dessa longa trajetória foi a expedição de Germânico Júlio César, filho adotivo de Tibério e sobrinho neto de Augusto, que entre os anos de 14 e 16 liderou uma série de ofensivas contra as tribos germânicas. No ano 9, o Império Romano sofreu uma das maiores derrotas de sua história, na floresta de Teutoburgo. 3 legiões foram cercadas e destruídas em uma emboscada meticulosamente planejada por Armínio, um líder germânico que, ironicamente, havia servido como auxiliar nas fileiras romanas. A derrota não apenas representou uma perda material e humana significativa, mas também teve um profundo impacto psicológico no mundo romano. O imperador Augusto, profundamente abalado, teria sido ouvido gritando repetidamente: "Varo, devolva-me as minhas legiões." A linha do Reno, que desde as campanhas de Druso e de Tibério servia como fronteira avançada do império, foi reforçada e consolidada. Contudo, qualquer tentativa de conquista definitiva da Germânia além do Reno foi temporariamente abandonada. Com a morte de Augusto no ano 14 e a ascensão de Tibério, o novo imperador procurava adotar uma política externa mais cautelosa e defensiva. No entanto, Germânico, general carismático e popular, viu na campanha contra os germânicos uma oportunidade de reafirmar a autoridade romana, de restaurar a honra manchada e, não menos importante, de fortalecer sua própria imagem junto ao exército e ao povo romano. Logo após a morte de Augusto, eclodiram motins entre as legiões estacionadas na Germânia, insatisfeitas com os baixos soldos e as rigorosas condições de serviço. Germânico, então comandante da fronteira do Reno, foi encarregado de conter esses distúrbios. Demonstrando grande habilidade diplomática, conseguiu pacificar as tropas, alternando discursos conciliatórios com demonstrações de força e até mesmo concedendo algumas melhorias, como pagamento de bônus e redução dos períodos de serviço. Aproveitando-se da moral elevada e de suas tropas após o fim do motim, Germânico lançou uma série de incursões punitivas contra tribos situadas ao leste do Reno, como os Marsos, que haviam participado dos eventos de Teutoburgo. As campanhas foram marcadas por saques, destruição de vilarejos e massacres, seguidas de rápidos recuos antes que as forças germânicas pudessem se reagrupar. Essas ações tinham um caráter mais simbólico e punitivo do que propriamente de conquista, funcionando como demonstrações de força para restabelecer o domínio psicológico de Roma sobre as tribos da região. No ano 15, Germânico organizou uma campanha de maiores proporções, visando aprofundar a presença romana na Germânia Magna. O objetivo principal era atacar diretamente os queruscos e seu líder Armínio, considerado o principal responsável pela derrota de Varo. Germânico reuniu um exército formidável, composto por 8 legiões, além de forças auxiliares de cavaleiros gauleses e de tropas germânicas aliadas, bem como uma esquadra fluvial para apoio logístico. Um dos momentos mais simbólicos da campanha foi a recuperação dos estandartes das legiões destruídas na Batalha de Teutoburgo. Germânico conduziu seus homens até o local do massacre, onde encontraram os restos das legiões caídos, esqueletos espalhados, ossadas sem sepultura e altares dedicados pelos germânicos aos seus deuses, utilizando troféus tomados dos romanos. Tácito descreve em sua obra Análise que Germânico liderou pessoalmente os ritos funerários, oferecendo sepulturas dignas aos mortos, um gesto que teve enorme repercussão emocional, tanto entre os seus soldados quanto na opinião pública romana. No mesmo ano, Germânico enfrentou diretamente Armínio nas margens do rio Weser. O confronto foi intenso, e segundo as fontes romanas, a vitória foi de Germânico. Embora os romanos tenham infligido pesadas perdas aos queruscos e seus aliados, o terreno dificultava uma exploração decisiva do sucesso. Armínio mais uma vez conseguiu escapar com vida. Apesar da vitória, as dificuldades logísticas e a resistência feroz das tribos locais
tornavam a ocupação permanente da Germânia inevitável. No ano 16, Germânico lançou uma última e grandiosa ofensiva, utilizando uma frota de cerca de 1000 navios para transportar suas tropas pelo Mar do Norte até a foz do rio Ems, de onde penetraram no interior da Germânia. A manobra audaciosa e bem-sucedida permitiu que os romanos evitassem parte das dificuldades logísticas que enfrentavam nas marchas por terra. O momento culminante desta campanha foi a Batalha de Idistaviso, travada nas proximidades do rio Ézer. Dessa vez, os romanos obtiveram uma vitória esmagadora contra as forças de Armínio e seus aliados. Segundo Tácito, os germânicos foram cercados e sofreram milhares de baixas e fugiram em desordem. A própria esposa de Armínio, Tusneuda, foi capturada e levada a Roma, onde participou do triunfo concedido a Germânico. Pouco depois, Germânico obteve outra vitória decisiva nos chamados Campos dos Angrivários, consolidando temporariamente a supremacia romana na região. Porém, apesar dos sucessos militares, as dificuldades logísticas, a natureza descentralizada das tribos germânicas e a relutância do imperador Tibério em prosseguir com uma campanha de ocupação de longo prazo acabaram por determinar o encerramento das operações. No ano 17, Germânico recebeu ordens de Tibério para regressar a Roma. A justificativa oficial era que as fronteiras estavam seguras e que uma expansão além do Reno era desnecessária. Na prática, há indícios de que Tibério, desconfiado da popularidade crescente de Germânico, preferia afastá-lo dos exércitos e do ambiente militar, onde poderia se transformar em uma ameaça política. De volta a Roma, Germânico foi agraciado com um triunfo espetacular, onde exibiu os prisioneiros, incluindo a esposa de Armínio, e os estandartes recuperados das legiões perdidas em Teutoburgo. As campanhas de Germânico, embora bem-sucedidas em termos táticos, não resultaram na anexação definitiva da Germânia Magna. A linha do Reno permaneceu como a fronteira natural do Império Romano, e qualquer ambição de transformar a Germânia em província romana foi definitivamente abandonada. A expedição de Germânico à Germânia é um exemplo clássico dos limites da expansão romana frente a sociedades altamente descentralizadas, como as tribos germânicas. Embora Roma fosse capaz de mobilizar força militar suficiente para derrotar exércitos tribais em campo aberto, a ocupação de territórios extensos, com florestas densas, terreno difícil e populações dispersas, se mostrava praticamente insustentável. Além disso, a campanha revelou os dilemas internos do próprio sistema romano, em que o sucesso militar de um general podia se tornar uma ameaça à estabilidade política. Tibério, pragmático, preferiu consolidar as fronteiras do que arriscar os custos humanos, econômicos e políticos de uma guerra de conquista prolongada. Germânico faleceu pouco tempo depois, no ano 19, em circunstâncias suspeitas durante uma missão diplomática no Oriente. Sua morte prematura encerrou uma das carreiras mais promissoras da história romana. O impacto simbólico das campanhas perdurou. Elas foram vistas como a vingança de Roma pela tragédia de Teutoburgo, restaurando, ao menos simbolicamente, a honra das legiões e reafirmando a superioridade militar romana, mesmo que os limites territoriais não se expedissem. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos!